Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast Sem Regras, né? O Sem Regras Podcast, como vocês preferirem. Mais uma vez aqui com o Gabriel. Fala, galera. E hoje estamos recebendo aqui mais um vereador da nossa cidade, vereador David Nogueira, eleito pelo seu segundo mandato. Segundo mandato. Né? David, primeiramente queria agradecer aqui na frente de todo mundo a sua disponibilidade, que desde o primeiro momento, a primeira mensagem que eu mandei já falou que vinha, que era só marcar o dia, marcar a data. Então, muito obrigado. Queria pedir você aí para se apresentar, para quem não te conhece, né? Você que é vereador, como eu falei, do segundo mandato. Fala para a gente sua idade, seu time de futebol, né? Que é o Vasco da Gama. Sua religião, enfim. Fala um pouco sobre você desses temas e mais uma vez obrigado pela sua presença aqui. Beleza. Obrigado a vocês pelo convite. Eu acho que hoje a gente sabe que o podcast hoje é a forma de comunicação mais usual, né, nessa nova era da informação que a gente tem vivido. Então, eu sempre tive curiosidade de vir num podcast, eu nunca vim, é o primeiro podcast que eu faço. Pô, que honra nossa. Eu até cheguei a lançar um projeto que não frutificou muito, que era o Papo de Liderança, que era o que eu trazia algumas lideranças para conversar aqui em Valença e tal. Só que o formato não se acertou e aqui eu estou hoje aqui nesse podcast aqui, então agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Desejo que o programa possa frutificar, possa se ampliar o máximo que der aí, porque é importantíssimo o que vocês estão fazendo. O papel de vocês hoje é fundamental na cidade aqui. Espero que vocês saibam também do tamanho da responsabilidade de vocês quando se colocam nesse front aí, né? Porque a gente sabe que é uma... Se expor é difícil, né? Sabe que é uma linha muito perigosa. Mas, enfim, cara, eu sou David Nogueira, eu costumo falar que eu sou... A coisa mais típica da cidade de Valença sou eu. Eu sou o resultado de uma servidora da prefeitura, de um funcionário da prefeitura, com um trabalhador do comércio. Se a gente for pensar nisso, a prefeitura é uma das maiores empregadoras e o comércio de igual forma. Uhum. Então, eu sou a síntese do que hoje é a força que move a cidade de Valença. Filho de um funcionário público da prefeitura e filho de um comerciante. Né? Meu pai trabalhou a vida inteira no comércio, a minha mãe foi auditora da prefeitura. E nascido e criado aqui em Valença, né? Tenho 41 anos hoje completados e estou no meu terceiro mandato, sou formado em Direito, sou advogado, exerço a minha advocacia, agora não de forma tão mais contundente como fiz já há alguns tempos atrás, mas ainda exerço alguma coisa de advocacia porque gosto, por prazer. Hoje, graças a Deus, posso exercer advocacia por prazer e estou na política já, né, no exercício do segundo mandato, mas sempre acompanhei a política, né? Quando eu me filiei ao PTB em 2000, quando eu fiz 18 anos. Eu me filiei ao PTB, na época faziam-se aquelas reuniões no Monte Douro com o Fernando Graça e tal, e a minha família sempre foi muito ligada ao Fernando Graça, e aí a gente era convidado para participar e eu fui. E dali tinha-se aqueles primeiros eventos, o Ciro Guimarães estava no auge da política dele também, fazendo uma campanha, aquela campanha tentando mobilizar a juventude, e aquilo me tocou e eu me filiei no PTB, fiquei até 2007 filiado ao PTB. Em 2007, já formado, né, e trabalhando ainda no município, eu conheci o PSB lá. Na época o prefeito já era o Fábio Vieira. Né, era do PSB, né? Era do PSB. E eu assumi alguns cargos ali já, foram os primeiros cargos que eu assumi de direção da prefeitura, né? Assumi por um tempo como procurador civil do município e depois assumi a Secretaria de Administração da cidade em 2007 por ter esse envolvimento político. Eu fui o mais jovem secretário. É isso que eu ia perguntar, quantos anos você tinha em 2007? Na época eu tinha 25 anos. Pô, muito jovem. Então eu fui o mais jovem secretário de Administração da cidade de Valença. Então, e aquilo ali era um cargo político, e eu precisava seguir numa linha política. E me filiei ao PSB ali naquela época com o Fábio. Tinham vários vereadores na época filiados, enfim. E fiquei no PSB até 2012, quando eu troquei de partido. O partido foi retirado. Aqui em Valença tinha umas coisas assim, né? Que você fica com o partido até o alguém momento, lá de cima, até quando convém para um grupo ou para quem está no poder. Isso. Depois eles te tiram o partido na mão grande, sem pudor nenhum, inclusive com os diretórios estaduais. Eu sofri essa primeira porrada na política ali e voltei para o PTB. E aí fui eleito depois pelo PTB. Aliás, na minha primeira campanha eu vim pelo PSB. PSB em 2012, né? Em 2012, Isso. fiz a minha campanha todinha pelo PSB em 2012.
tive uma votação bacana, fui o terceiro na minha nominata. 748 votos. Pois é, Abriu um bom 748. parênteses aí, vamos entrar nessa eleição de 2012 então. Eleição de 2012 você não foi eleito, mas teve 748 votos pelo PSB. Isso. Na época ainda podia coligação e tudo. Podia. Naquela nominata elegeu o Dodô e o Silvio, se eu não me Dodô e engano. Silvio Graça, isso aí. Pô, dois figurões, né, Pois é. da política valenciana. Pois é. Como é que foi essa campanha? Você também é mais jovem, né? Como é que foi essa primeira campanha, Foi uma né? campanha no susto, cara. No susto. É muito Mas voto. assim, olha, eu vou te falar uma coisa, o Gabriel e Tainá. Eu nunca fui favorito em nenhuma das campanhas que eu disputei. Disputei 3 eleições. Perdi uma e ganhei 2. Isso. E não me considero derrotado na primeira, porque sem projeção política, sem apoio, sem estrutura, sem nada, eu consegui ser um dos mais votados entre os vereadores, inclusive dos eleitos. Fiz mais voto que muito vereador eleito. Isso. Então eu não me considero ali um que perdi, porque política você está no mandato é uma consequência de um trabalho, mas você se posicionar politicamente não é sempre uma certidão de vitória nas urnas, né? Aquela, para mim, foi a minha maior vitória até hoje, foi a minha primeira eleição. Foi eu muito disputei, voto. porque foram 700, foi o que me projetou para depois alcançar a minha votação nas outras. Mas, enfim, naquela eleição, eu vim com esse intuito, por quê? Porque quando eu assumi o meu cargo público de secretário de administração, eu trabalhei de forma muito contundente na campanha do Fábio Vieira. O Fábio Vieira foi muito injustiçado naquela campanha. Né? A conformação política que já se criava para lançar o ex-prefeito Vicente Guedes em Valença, ela massacrou o prefeito Fábio Vieira de uma forma que eu nunca vi uma força política tão grande para derrubar um cara como foi do Fábio Vieira. Um parênteses nessa eleição, que até as outras duas oposições também se juntaram para tentar derrotar o Vicente, né? Naquela eleição que não conseguiram. Então, força que... Foi uma coisa foi 3 realmente contra 1, extraordinária. né? Foi uma coisa realmente extraordinária. Então, assim... e aí aquilo me despertou para vir para a política, né? Eu faço uma migração. Eu saio do técnico, né? A minha formação toda técnica me garantiu estar nos cargos que eu ocupei e fui para o político. Por quê? Porque eu falei, cara, eu posso fazer mais quanto político. Eu quero entender o lado de lá. Porque eu sempre trabalhei auxiliando político, fiz a campanha todinha, a parte jurídica de campanha, aquela coisa toda. Eu falei, cara, porra, eu acho que eu posso contribuir de uma forma muito maior se eu também me lançar como candidato e se eu ganhar. Eu nunca entrei para perder, tá? Vou te falar. Mesmo naquele desafio com Dodô e Silvio no mesmo partido, eu nunca entrei para perder. Primeiro que a gente trabalhou para ter 3 candidatos. Né? Como era uma legenda forte, com 2 candidatos muito fortes. E você foi o terceiro? Eu fui terceiro. Perdi por 22 votos. E aí você pensa o seguinte, cara, porra, eu vou entrar e vou ganhar dos caras. Não tem outra. É aquela coisa de você o cara te para na rua e fala assim, vou te dar uma coça. Você fala, meu irmão, tenta a sorte. Então eu fui para cima. E a minha campanha cresceu muito no final da campanha. Naquela época era uma campanha maior, você não tinha esse espaço igual um podcast, você não tinha o rede social, Facebook, nada disso. Isso. Era campanha no talento, de rua mesmo, né? Na rua. Isso. E, porra... O corpo a corpo, né? Eu rodei todos os bairros de Valença, de todos os distritos naquela campanha. Eu tive voto em todas as urnas de Valença. Sem ser conhecido. Eu nunca fui um político popular. Até hoje eu não sou um cara popular. Eu posso andar na rua, posso andar em vários lugares que eu passo desapercebido, diferente de algumas pessoas em Valença que têm um perfil mais popular. Minha política foi uma política técnica. Eu sempre propus isso. Né? E aí em 2012, menos ainda. E aí, cara, eu lembro do último comício que a gente fez no Monte Douro. Fernandinho era candidato. Você estava apoiando o Fernandinho nessa, na coligação junto, né? Foi. Fernandinho perde por 13 votos no final, 28 né? votos. 28 votos, A gente no trio elétrico, que naquela época ainda podia trio elétrico, no Monte Douro ele fechava aquela rua ali do Ducha. Isso. Era o tradicional último comício ali, né? E o Júlio Lopes veio. O Júlio Lopes era o grande financiador de campanha de todo mundo. Ele era toda a verba do PP que vinha era do Júlio Lopes e o uso 80% para a família Graça e o resto para a gente. E o Júlio Lopes, com a pesquisa na mão, falou, quem é esse aqui? Esse garoto vai ganhar. Ou para agora, 10 dias da campanha. O que é? Tira, porque vai ganhar. Porra, aí os caras foram lá, chamaram quem eles queriam que ganhasse, que na época era o Dodô e o Silvio, e pum, deram aquele gás final, que eu não tinha. No plus final. Isso na última semana? Na 10 dias da campanha. Caramba. Da eleição. Porra, aí, meu irmão, eu falei, porra. Em 2012 você teve ciência disso ou você depois... Eu tive ciência disso lá, pô. Você estava no grupo e isso chegou a mensagem... Porra, eu cheguei para pegar Santinho, chegava para pegar as coisas e nada, cara. No dia lá, para o pessoal trabalhar no dia? Nada, não tive uma bandeira, irmão. Tive nada. Eu era o azarão. Você, quando entra de azarão... É complicado. Pô, aí
Cara, e quando a minha votação saiu, até 85% das urnas abertas, eu estava eleito. Estava eleito. E aí, meu irmão, chegaram os votos de longe, onde os caras mais cascudos ganham da gente, que é novo, e de onde a gente é do primeiro distrito, que é Santa Isabel, Juparanã, Parapeúna, Cardoso, cara. O Coronel Cardoso, eu nem sabia que tinha Coronel Cardoso, lugar que pertence a Valença, cara, enorme, pouca gente sabe que é de Valença. Furtado. E esses caras têm uma capilaridade maior nesse momento, porque é uns caras que já têm uma rodagem. Né? Hoje, a gente tem uma coisa na política valenciana que é o seguinte... o nome tradicional dessas famílias ainda conseguem dar uma sustentação. Só pelo sobrenome já tem muito voto. Há 10 anos atrás, nós estamos falando de 10 anos atrás, de 2012. Ainda tinha muito mais influência. Fernandinho tinha acabado de vir no mandato de mais votado, de mais votado. Isso. Era presidente da Foi Câmara. Presidente da Câmara. Então ele saiu e botou o Silvio. Então assim, falei, cara, no mínimo os caras vão a briga ou ele feia. estourava de voto para ele também me puxar como terceiro. E eu falei, não, com o Dodô eu disputo. Porque o Dodô vinha de um desgastezinho, alguma coisa, outro que é natural do mandato. Sim, lógico. E aí eu falei, eu disputo. Mas aí acabou que ele fez 812 votos. Aí aquilo me deu uma... E como é que você conseguiu trabalhar esses 4 anos? Como é que você foi fazer? Eu você ia é advogado, militar sou. na advocacia é difícil politicamente, até porque tem regras que a OAB não permite, várias situações. Como é que você conseguiu em 4 anos, para 2016, falar, quero de novo, é isso que eu quero? Tipo assim, como é que foi esse trabalho? E o que você atribui também o aumento da votação, né? Porque de 748 para 981. Foi a mesma pergunta até que eu fiz pro Bernardo, que ele também teve aumento de voto, assim como você. Automático, cara. O que você atribui automático, porque muita gente não aposta em você na sua primeira eleição. É automático. Você se torna conhecido também, né? O índice do cara ser eleito na primeira é baixíssimo. Baixíssimo. Então, assim, muita gente que falava, caramba, cara, David agora é o bola da vez. Então, assim, quando fica perto, automático. Né? Quando fica automático. perto. Cara, política é um jogo de interesse. Do candidato, do eleitor, de quem trabalha para candidato, é um jogo de interesse. Agora, o que você faz com o seu interesse é o que vai dizer... Cada um, né? É de cada um. É sua construção moral, filosófica. Aí você vai usar, para o bem ou para o mal. Mas teve algum trabalho específico que você tenha feito nesses 4 anos? Aí, nos 4 anos, eu intensifiquei minha política dentro do partido, ainda do PSB, aí vai voltar aquele episódio que eu te falei da pernada que eu tomei. Ainda do PSB, intensifiquei minha política partidária, apoiei o Glauber Braga, que era na época candidato, ainda era do PSB, a mãe dele era Saudade Braga, que foi prefeita de Friburgo durante muito tempo. Então eu intensifiquei principalmente a política... nas comunidades, no bairro da Biquinha, intensifiquei muito minha participação, estando mais perto das pessoas, tentando ajudar em atividades do comunitária. Trabalhei muito a questão do servidor público, né? Trabalhei muito, de forma muito forte, junto ao sindicato. Eu sou sindicalizado, sou sindicalizado aqui em Valença, pertenço ao sindicato, né? Desde a primeira vez que o sindicato me convidou, isso em 2005, 2004. Então, eu intensifiquei isso para mostrar para o servidor que eu também posso ser uma voz do servidor público na Câmara. E aí isso me galgou para ser o diretor de benefício do Prev Valença, depois que eu assumi em 2014. Então, nesse intervalo. Por quê? Porque você consegue uma capilaridade política, os políticos também que estão no poder querem agregar a sua imagem, querem agregar o seu trabalho. É esse momento de você entrar e mostrar trabalho. Então, as primeiras aposentadorias feitas pelo Prev Valença foram feitas comigo lá na época. Né? A gente tinha um embrólio, um entrave muito grande de dificuldade mesmo de fazer as primeiras aposentadorias. Nós conseguimos destravar algumas aposentadorias lá. Você fechou muitos apoios também de alianças, né? Igual você falou na Biquinha, tem famílias tradicionais da Biquinha que te apoiaram. São José das Palmeiras, você também tinha um vínculo muito grande com São José das Palmeiras, com a comunidade, com a gente fala, Associação de Moradores, a gente refundou, eu e Bernardo, a refundou a Associação de Moradores, trouxemos toda a parte jurídica, a parte estava não tinha atualizado. Eu lembro disso. O Código Civil de 2002 estava fora, então a gente conseguiu atualizar a legislação da Associação de Moradores, fizemos bingo, fizemos atividades, reativamos a associação toda lá, promovemos lá as atividades, resgatamos o karatê que estava parado lá na época, era Sensei Lara, e aquele rapaz que mora em Pedro. Os caras já têm ali, criou-se uma tradição do karatê ali, entendeu? E fui fazendo política de sempre me colocar como candidato. Eu acho que o candidato ele tem que sempre se colocar como candidato. Sim. E aí chegou 2016, eu tomei essa pernada do PSB. Nesse caminho também tomou? Perdi o PSB. Você foi eleito pelo PTB, né? Aí voltei para o PTB.
Mas aí você perde também um apoio importante, você citou o Bernardo, aí você perde o apoio do Bernardo, porque o Bernardo vem candidato, né? Você tinha uma aliança com ele, não tinha uma aliança com ele? Tinha, o Bernardo trabalhava comigo, o Bernardo estava... Tipo assim, era um apoio forte, né? O apoio com o Bernardo era para que ele trabalhasse no meu gabinete. Ele falou, David, eu não quero, e realmente ele não queria, ele estava vivendo um momento difícil, que a mãe dele tinha morrido e tal. E ele não queria mexer com política. E aí chegou na época da eleição, ele falou, David, eu vou, meu pai... minha família está motivada que eu venha, isso eu acho que vai ser importante. Tem um grupo político pedindo para que eu venha. Eu falei, Bernardo, sem problema nenhum, vem, sem política. Achei que foi tardio, ele poderia ter me falado isso antes de uma forma mais tranquila, mas também pela falta de experiência dele, minha, não foi feito isso. Fiquei sem falar com ele um tempão, a gente ficou obrigado, agora a gente retomou a conversa, retomamos a nossa amizade. Eu sou amigo do Bernardo, mais criado na mesma rua ali, né? A gente ficou muito tempo sem se falar, isso foi ruim para mim, foi ruim para ele, mas a gente conseguiu contornar isso. Hoje a gente se dá bem de novo, está sempre conversando sobre política, sobre posicionamento político. Foi bom demais para mim, porque também isso é ruim você carregar isso. Nunca quis isso, mas a forma como que aconteceu foi ruim para os dois. Aí acabou que aquela eleição eu ganhei, ele perdeu. Isso aí. E aí ficou uma rivalidade ruim, permaneceu essa rivalidade até a outra eleição. Aí ele ganhou e eu ganhei, a gente conseguiu... Hoje estão juntos lá. Então, hoje a gente conseguiu vocês acabaram naquele início, né? Até que a gente vai entrar nessa questão daqui a pouco, da eleição da presidência da Câmara. Formou-se 2 grupos e vocês estavam no mesmo grupo naquela época. Só essa eleição de 2016, eu gostaria de levantar uma questão. A eleição de 2016, aí você... vai para o PTB, não é isso? Forma um grupo. E vocês apoiam um candidato novo na cidade. Assim, foi o Ciro que vinha prefeito em 2016, não foi isso? Esse grupo do PTB, eu não apoiei o Fernandinho, não apoiei ninguém. Eu apoiei o Ciro dentro de uma proposta já de tentar oxigenar principalmente o executivo. Isso aí. Que a gente já vinha de um desgaste desde daquele falecimento do Fernando em 2006, isso aí. Que veio o Fábio para dar esse gás. O Fábio é um cara arrojado, um cara que tem um pensamento além de tudo que a gente imaginar aqui, era o Fábio Vieira. O Fábio Vieira foi o que colocou os secretários mais jovens, foi o cara que foi os primeiros PSFs de Valença surgiram nessa época do Fábio Vieira. Eu participei diretamente desse governo. Cara, tem uma medida que eu sempre falo, que foi nessa época e foi implementado por mim, doutor Adolfo, que era o procurador na época, que era o meu sócio. A gente conseguiu resgatar o concurso de 2000, que ficou quase 8 anos parado. A gente conseguiu convocar 464 pessoas para dentro da prefeitura de concurso público, sem qualquer tipo de apadrinhamento, processo seletivo. Foi o último grande concurso feito no município, né? E assim, e essas medidas todas só faz quem não tem realmente amarra. E isso o Fábio tinha na época, que criou essa expectativa. E eu aposto nisso até hoje. Não deixei de apostar nisso. E tanto que eu apostei no Ciro. Isso. Apostei no Ciro. E a nominata do PTB nem era uma nominata tão forte, assim. Até a condição para a nominata existir era que não tivesse vereador de mandato. Ah, sim. Eu lembro dessa nominata, até porque corria o risco até de não fazer ninguém. O pessoal tinha com medo, pô. Por isso que eu te falo que eu nunca entrei numa campanha como favorito. Entendi. E aquela lá, o Ciro não era favorito, e a nossa nominata era fraca, era tida como fraca. Aí ainda tinha a regra da coligação, mano. Então você imagina. Isso. E você explode. Você explode de votos. Aí foi 981 votos, aumentou 200 e poucos votos da última eleição. Aí Vivili e o Átila ficaram de fora nessa. Vivili e Átila, isso aí. Para você ver. O Átila, meu suplente, com 700, e a Vivili com 700 e poucos também. Todos os dois acima de 700 votos. Então, era já um primeiro movimento de renovação da Câmara. Já via, né? Isso. Aí a gente entrou com o Marquinhos da Saúde mais votado. Isso. Então, assim, eles professor Rafael, que vinha também numa ascendente violenta, entendeu? Então, assim, a gente viu que realmente ali a cidade já começou a fazer um movimento. Todo movimento social, político, social, cultural, ele é lento, cara. Não tem como a gente pensar num movimento sociopolítico, cultural, de imediato. Não existe. Ele leva, no mínimo, uma geração, que eu acho que a gente chega nessa maturidade agora, de uma geração, da nossa geração, minha, de vocês, a sua, a gente já conversa sobre política há um tempo, chegou a nossa época da gente assumir a liderança política da cidade. Maduros, formados, bem formados, com bagagem e experiência política, isso que eu acho legal. Modernidade, novos pensamentos, né? Claro, abertos a novas propostas, aberto à introdução dessa nova geração, que também vem atrás da nossa, que é uma geração muito mais
acelerada do que a nossa. Né? A gente pensa que a gente é acelerado, mas, porra, essa geração de 2000 para cá, eu falo que eu tenho um filho de 22 anos, vai fazer 22 anos agora esse mês de julho, eles são 10 vezes mais acelerados que a gente. Cada vez mais vai ser mais. A galera mais jovem não consegue nem ver vídeo de 2 minutos mais, pô, tem que ser tudo TikTok aqui rapidinho. É isso aí. Hoje, e a gente tem que acompanhar isso. Né? Hoje, todo o meu preparo de marketing, né? Eu tenho uma assessoria de marketing externa para me orientar. Ela fala, olha, não adianta. O que você quiser passar, você vai passar em 1 minuto, que já 1 minuto já é muito, porque os 30 segundos, 80% vê, depois 20% já não vê. Os outros 20% só vê 1 minuto. Então, assim, a gente precisa estar preparado para isso. E aí, em 2016, assumiu. Como é que foi? Assumi, fui primeiro secretário da Câmara durante os 2 primeiros anos, junto com o Saulo, um pedido do Saulo e do André Correia na época. O André me pediu, o Saulo está aí, cara. O Saulo, por mais que o Saulo seja um bom empresário, administrador, tem como você trazer um pouco da sua bagagem. O primeiro mandato dele também, não foi? Foi. Mais um que surgiu nessa nova pesagem de ser ligado à família tradicional. Naquela época, 70% da Câmara foi renovado. Foi uma das maiores renovações. Em 2012 ele foi candidato a prefeito, né? Ele foi segundo, né? Acho que foi segundo colocado. Foi terceiro. E aí assumiu a presidência da Câmara há 2 anos. A gente entrou dentro de uma filosofia de trabalho que era realmente a Câmara ser menos dispendiosa para o município e ser mais colaborativa, né? No início uns cortes bons de cargos, né? Reformas internas, não foi? Isso. A gente conseguiu ali no primeiro ano economizar R$1.100.000. Esse R$1.100.000 foi empregado diretamente na reabertura da maternidade de Valença. Né? Isso a gente carrega. Aí no segundo ano a gente conseguiu, o município teve um déficit de arrecadação. E aí a gente conseguiu suprir 1 mês de salário de folha de pagamento, não foi? Eu lembro. Isso isso foi importantíssimo também. De veículos, né? Não cederam alguns veículos ao município, não foi? A Câmara tinha 3, 4 carros. Ficou com um carro só, entendeu? Um motorista só. Né? Foi uma política de austeridade implementada ali por mim, pelo Saulo, que depois foi acompanhada pelo Fábio Antônio, que assumiu a presidência no segundo biênio. E naquele ano, eu escrevi, fui relator de um projeto dentro do Tribunal de Contas, que é um projeto, uma premiação, né, na verdade, que é melhores práticas, né, que o Tribunal de Contas faz com os gestores, e a gente ganhou esse prêmio Melhores Práticas com um Câmara itinerante, onde a gente levava uma sessão da Câmara, porque não tinha essa facilidade de transmissão. Né? Então, o que a gente fazia? A gente ia para Santa Isabel, para Conservatória, São Bento, e a Câmara toda. A estrutura da Câmara toda. O secretário tinha a ata, a gente transferia a sessão para uma sessão no local. Aberta para a população mesmo. Coroas, São Francisco, privilegiando os lugares mais afastados, que a pessoa não tinha esse contato com o político nem com a Câmara. Então, é importantíssimo, cara. Aí o tribunal. E dali saíram algumas demandas que foram realmente transformadoras, como a Escola de São Francisco, na época, estava para fechar o primeiro segmento, que é o prézinho, né? Antigo prézinho, né? Assim que sai da creche, vai para o primeiro na escola. As crianças iam ter que vir para Varginha. São Francisco é longe para chuchu, cara. Então, assim, aí a gente lá reconheceu do problema, fizemos uma intervenção pela Comissão de Educação da Câmara e tal, e aquilo foi sanado. Levamos lá no Limpa Rio, que também foi feito lá com essa participação em São Francisco. Então, assim, a gente conseguia ver em loco, escutar, e nego descia a porrada, irmão. Não era levinho, não. E o cara subia a mamona mesmo ali dentro, porque vereador só está aí para receber, que vereador não faz nada. E a gente precisa absorver isso. É natural, é importante e é bom para o político receber esse feedback, mesmo que seja uma crítica ruim. Porque o cara não tem obrigação de chegar para você e falar, olha, eu acho que o orçamento precisa ser emendado em 3 ou 4 peças. Ele não tem essa informação. Não, ele tem que chegar e falar, porra, igual agora a gente está vivendo, esse sistema de marcação de consulta pelo WhatsApp é uma merda. O cara tem que falar, e a gente precisa absorver isso e tem que cobrar do gestor. Isso aí. Não está marcando consulta. Então, meu irmão, tem que ligar para lá, falar para o secretário, meu, e aí? Está acontecendo. E manda o requerimento, e manda a indicação. Né, cara? Porque senão não vai ficar esse mesmo marasmo. E a política não comporta mais marasmo. A política de Valença não comporta mais marasmo e esse tipo de letargia. E teve algum projeto pessoal seu desse primeiro mandato que você gostaria de dar ênfase, alguma coisa, um projeto que você tenha feito? Cara, então, eu acho que esse do Tribunal de Contas foi assim, para mim foi uma realização, porque eu sou egrégio do Tribunal de Contas. A minha especialização em gestão pública municipal foi na Escola de Contas do Tribunal de Contas, que era uma parceria do Tribunal
com a Fundação Getúlio Vargas, e foi por concurso, eu tinha que fazer uma prova e tal, e eu fui aprovado. Na época eu era diretor do Prev, e aquilo me despertou para muita coisa. E aí, quando eu entrei no tribunal, quando eu entrei de vereador, eu falei, cara, eu tenho que participar mais disso aí, porque o tribunal é um órgão auxiliar lógico, né? Se a gente também não beber um pouquinho daquilo, a gente perde a oportunidade de ter um órgão auxiliar tão bom como o Tribunal de Contas. E aí aquilo ali para mim foi muito importante, né? Naquele mesmo mandato, eu retomei a briga da saída da SEDAI, né? Consegui ir junto aí montamos a comissão de transição do Serviço de Água e Esgoto de Valença, né? Porque não se falava nisso, né? Só se falava fora SEDAI, mas não se aprofundava a discussão. Né? Então, naquele meu primeiro mandato, eu reorganizei isso, porque eu sou funcionário da prefeitura. Sim. Então, hoje eu trabalho com a prefeitura, tenho um acordo com a prefeitura de trabalhar em consultoria, de forma de consultoria, que eu já fiz em algumas outras cidades. Então, assim, a gente precisa formatar algumas coisas. Eu vou lá e a gente monta eu faço toda a prospecção, a gente monta algumas coisas e apresenta para que saiam, para que as coisas andem na prefeitura. Porque, por incrível que pareça, lá as coisas ainda não são muito agarradas. Então nós montamos, aí eu entrei, fui para a comissão de transição do sistema de água e esgoto, e a gente conseguiu ir ao STJ, cara. Eu consegui despachar com um ministro do STJ o último passo, que hoje conseguiram, que agora no final de julho vai se desvendar. Né? Eu fico num dilema de falar isso, porque tem tanto pai de criança para essa questão da SEDAI, meu irmão, que eu fico eu na já verdade, fui chamado de aproveitador, já fui chamado da porra toda. Foi por uma ordem judicial, né? Mas essa ordem judicial estava parada no STJ. E aí a gente conseguiu... Não, o que eu estou dizendo é que, igual você falou, tem muito pai querendo ser... muita gente querendo ser pai dessa criança. Mas muito político gritou fora a SEDAI, não sei o que, falando que estava tirando a SEDAI daqui, vai tirar proveito político disso, provavelmente. Certeza. Mas saiu, não foi por causa de uma ordem judicial, não foi... Então, e aí que é legal falar, cara, sabe por quê? Porque, nós estamos aqui numa eminência de advogados. Sim. Cara, um processo dessa magnitude, ele começa, mas ninguém sabe quando termina. Lógico. Esse processo, a gente estava lidando quanto a maior autarquia pública do estado do Rio de Janeiro, uma das maiores do Brasil, uma das maiores fontes arrecadadoras do Brasil, que era a SEDAI, a antiga SEDAI. Você imagina a força que isso tem. Meu irmão, eles tinham um escritório dentro de Brasília só para esse tipo de demanda. Então, assim, é natural que as coisas realmente... o processo nosso contra o INSS aqui demora 8 anos, cara. Você imagina um desse que envolve interesses de milhões e milhões. A previsão de investimento da SEDAI inicial era de 55 milhões para Valença, que não foi feito. Né? Eles não investiram 10 milhões. E assim mesmo era num contrato de gestão, que era uma forma de contratação na época que era moderna, que era aproveitando algumas coisas que foram projetadas para a Copa e para a Olimpíada, que não deu certo esse contrato de gestão, né? já nem se usa mais. Então, assim, quando a gente conseguiu essa brecha de despachar, como o ministro que estava sentado em cima do processo, foi o maior ganho daquela época que se podia fazer. Como o mérito dos autores precisa ser dado. O Aderli Valente, que foi um cara que brigou sozinho, virou chacota. Né? No início, Doutor ele brigou Afonso muito. Maria Diniz, o próprio Chico Lima, o Zan, e depois o Ministério Público, que juntou tudo num processo só. E tocou, e virou uma ação civil pública. Mas por quê? Porque todo mundo tem o seu espaço dentro disso. Eu nunca vou negar que eu tive o meu espaço, que eu fui despachar com o ministro do STJ, coisa que eu nunca... Deu uma ajuda, foi importante, foi, né, fazer então, movimentar, girar o processo. Pois aí quando voltou para cá, para Valença, agora, eu já no meu segundo mandato, e aí eu já tinha rompido com o prefeito, então eles me tiraram da comissão, me destituíram, porque são assuntos estratégicos, eu, na posição de oposição, poderia atrapalhar eles em algum sentido, na visão deles. E aí eu esfriei, eu fiquei acompanhando de longe, mas vi que continuou, porque quando a gente conseguiu que transitasse em julgado, eu falei, certificar é questão de tempo. Né? Vai certificar aí, não cabe mais recurso, vai certificar no máximo aí em 9 meses. Aí veio a pandemia, veio aquela coisa toda que realmente nada andou no país. Travou tudo. Aí agora, com as coisas se normalizando, vai sair. Mas acho importantíssimo isso. Acho que de suma importância, uma coisa que foi no meu primeiro mandato, que foram os primeiros programas de prevenção de gravidez na adolescência que nós fizemos junto com a Faculdade de Medicina de Valença, né? Que eu tenho uma linha de trabalho, eu por ter consciência do que eu estou fazendo, por estar já há 6 anos presidente da Comissão de Justiça e Redação da Câmara,
eu tenho muito cuidado com meus projetos de lei. Mais uma vez falando aqui, né, sem querer ser a voz do advogado, mas do político, mas a gente sabe que a iniciativa da Câmara ela é reduzida a quase nada. Além da gente estar aqui trabalhando as questões que aí a Constituição trouxe como interesse local, a gente sabe que ao vereador é minimamente as matérias são muito claro, eu não posso muito escassas, é muito escassa. Então eu tenho que ter esse cuidado. E uma coisa que eu aprendi na Abracan, que eu sou diretor sul-fluminense da Abracan, Associação Brasileira das Câmaras Municipais, e eu passo isso para os vereadores que a gente trabalha junto, daqui da região sul-fluminense e do centro-sul, que existe uma forma da gente trabalhar muito legal, que não é de onerar, mas que estimula o município a fazer, que são criar as semanas temáticas. Então, naquela ali, eu criei a Semana Municipal de Proteção e Prevenção da Gravidez na Adolescência. É um tema muito importante. Um tema importantíssimo. Aproveitando já a pegada do nacional, do tema do estadual, e a gente cria o municipal, regulamenta no município. Então, a gente promove debate, promove interação. E é uma semana fundamental. Por quê? Porque é na primeira semana de fevereiro. É formação, né? Porque a primeira semana de fevereiro é perto do carnaval e perto da volta às aulas, mano. Isso. Meu irmão, volta às aulas, a molecada entra pegando fogo. Então, aqui que é? Você entra falando ali com eles de uma forma que não é legal ficar grávida agora, porque a gente trabalha... A menina é muito criminalizada, entre aspas, não da etimologia da palavra crime, mas assim, ela é muito... julgada, vulnerável, ela é muito julgada. Por que a prevenção da gravidez na adolescência voltada só para a menina? Não, para o rapaz também. Sim. Né? A gente, quando abriu esse processo, a gente teve acesso de uma menina de 12 anos grávida que o pai tinha 14. Nossa. Cara, é devastador na vida dessa gente. Nem a parte física está preparada para isso. Nenhum dos dois, física, emocional, nada, estrutura social, nada. Isso. Então, assim, foi interessante, a gente fez alguns debates lá na Faculdade de Medicina, a Liga de Ginecologia e Obstetrícia participou, e aí a gente entrou para dentro de questões fundamentais como o aborto, debatemos o aborto, debatemos a gravidez na adolescência, a introdução e a forma que isso fosse introduzido na rede municipal de educação, qual é o papel dos agentes comunitários e da Secretaria de Saúde nesse cenário. Enfim, eu acho que eu consegui ali transformar alguma coisa ou outra dentro disso. Né? E aí vemos com a Semana da Prevenção do álcool e droga na adolescência e fomos trabalhando nesse sentido, com semanas de prevenção, onde você consegue trazer para o governo e aí você consegue obrigar, porque aí quando você faz a lei, você gera uma obrigação, ele precisa trabalhar um tema que já é inerente, então eu não estou criando para ele nenhum tipo de despesa, ele já é obrigado a fazer isso. O que eu estou falando, eu estou só marcando o tempo que ele precisa fazer isso. Entendeu? Como são as campanhas de prevenção de câncer de mama, essas coisas assim. Isso tudo que você está falando no seu primeiro mandato. Isso. E agora, no seu mandato atual, o que você... Cara, meu segundo mandato é um segundo mandato que é totalmente diferente do primeiro. Isso eu já falo para vocês de cara. A maturidade que eu adquiri com o meu primeiro mandato foi brutal, irmão. Brutal. Primeiro que a ficha cai. Aí você se vê como vereador e você fala o quanto é frustrante para um vereador trabalhar com essas limitações legais, limitações de ações, né? E uma das coisas que eu sempre busquei essa qualificação para me poder apresentar um trabalho bacana, e aí a Abracan me abriu muito a visão disso, é o seguinte, meu irmão, qual é o teu perfil? É de vereador mesmo ou é de executivo? Porque senão acontece que o vereador começa a querer brincar de ser executivo ou se ensaiar ser executivo e veste aquele personagem do executivo. E ele não é, cara. E ele não é. Ele não é. E aí ele se estrepa. Porque ele se frustra o eleitor e frustra a equipe dele de trabalho. E em Valença, isso não está claro. Tanto para o eleitor como para a gente que é político aqui, não fica claro. A gente vem de uma tradição política muito forte do clientelismo e do assistencialismo. Muito forte. Então, a gente hoje fica preso nisso. Se o cara não souber sair, ele fica preso nisso. Então, eu tento ao máximo preservar a minha função. Agora, nesse segundo mandato, preservar a minha função
de vereador. Tenho trabalhado uma linha muito grande da fiscalização. Nesse ponto especificamente, você acha que no primeiro mandato você pecou um pouco Pequei nisso? muito. Eu quase perdi essa minha eleição. Foi a eleição que eu fui menos votado. É isso que eu ia falar. Só pra gente trazer, então, na eleição de 2020, você vem numa nominata também, uma nominata que não faria 2 de jeito nenhum. Pois é. E na montagem você vem com outro vereador que era o professor Rafael, que tinha tido mais votos que você na outra, tinha 1.200, acho que tem 1.200 e pouco. E você vem ali fazendo um só. Então foi um risco muito grande você não ser eleito. Você ganhou por 21 votos, né? Ganhei por 21. Você falou que perdeu por 23 lá em 2012 e ganhou por 21. Como é que é a política? Cara, mas a gente precisa também desmistificar. Só para concluir. Nesse primeiro mandato você estava apoiando o governo. Você estava com o Fernando Graça, né? E apoiou os 4 anos dele. Era da base do governo lá. Você disse agora que testemunhou que você rompeu com o governo. Rompi. E quanto que aconteceu esse rompimento? Se quiser fazer o parênteses da eleição, também pode fazer. Que a gente ia entrar nessa pauta do governo também. Você falou que tem que desmistificar alguma coisa. A gente precisa desmistificar uma coisa. Te interrompi. Eu perdi por 22 votos. Isso. Ganhei por 20. Isso. Bernardo falou alguma coisa que também perdeu por pouco, 16. Perdeu por 2. Eleição do interior é isso. Ainda mais... Um voto é voto pra caramba. Então, por isso que eu tento passar essa energia pra minha equipe, que geralmente a gente que disputa pra ganhar, a gente perde, e quando perde por pouquíssimos votos. Essa é natural. Eleição do interior, o cara não vai perder. Quando ele perde por mais de 100 votos, ele não entrou pra disputar, cara. Então, assim, geralmente você vai perder por isso. É por 20, 30, 40, 50, 70. Ainda mais o legislativo, acabou, né? Mais disso, você já não... Você realmente, alguma coisa não deu certo no seu projeto. Então, assim, isso eu já superei e falo isso, tiro isso como lição. Não, foi uma vitória, pô. Ganhou a eleição, pô, né? Não, tiro como lição pro meu pessoal. Eu trabalhei para ser o mais votado. Vou falar para você. Trabalhei para ser o mais votado. Trabalhei para 1.300, 1.200 votos. Quando isso? Na reeleição. Na reeleição. Agora 2020. Ah, não, para 2016. 2020. Trabalhei para 1.300, 1.200 votos. Por quê? Existe uma venda muito grande do candidato quando o cara está no mandato. Ele desidrata e ele nem sabe, irmão. Ele nem sabe, porque as pessoas são gentis. O cara que é gentil, você vai ter um retorno gentil. E aí entra naquela questão do... Você ou classifica o cara como traidor ou como um cara que quis ser gentil com você também e não quis te mostrar uma realidade que ele estava vivendo. Eu passei muito por isso. Eu saí de ser o mais votado da Biquinha para ter uma votação de 84 votos. E é onde eu tinha mais trabalho prestado. Né? E eu andava na Biquinha e as pessoas falam, pô, faz nada na Biquinha, faz nada aqui. Cara, a gente entregou uma unidade básica de saúde nova, equipada, completa lá, coisa que não tinha. A gente entregou uma reforma na creche que teve. Eu consegui, numa ação junto com o deputado Nader Corrêa, tirar as crianças que estudavam em cima da padaria, que era um drama na cidade. Foi Paulinho da escola, aquela coisa toda, saiu na Rede Globo. Eram 400 crianças que estudavam em cima de uma padaria, com ambiente insalubre, coisa ridícula, troço insustentável. Uma escola que levava o nome do meu avô. E foi a minha primeira ação para o bairro. A gente conseguiu trazê-los para dentro do Daura, né, naquele processo de municipalização que teve, que não foi bem sucedido com as outras, mas com a Biquinha é perfeito. Trouxe o ônibus para passar por dentro do bairro que não passava. Conseguimos fazer... A Biquinha não tem uma rua hoje que não se tiver umas 2 ou 3 ruas só que não são asfaltadas. É um bairro que tem todos os equipamentos públicos. O prefeito vai entregar a quadra agora através de emenda, a quadra da Biquinha reformada, né? A Biquinha hoje tem projeto esportivo todos os dias no bairro, né? Enfim, é o bairro que é o maior, é o mais completo. Você tem mais trabalho prestado ali, né? Que você tem mais atenção. Mas é aí que está. Isso é muito do David técnico, do advogado, do cara que não é aquele popularzão de estar no botequim tomando cerveja, de estar andando ali todo dia, dando tchau, cumprimentando, que é uma parte do trabalho que eu tenho muita dificuldade de fazer. Você tem essa autocrítica, né? Claro, pô. Personalidade. Isso é da minha personalidade. Tem gente que é mais popular, outros não. Eu vou para lá para Biquinha e fico na casa das minhas tias, fico na casa dos meus tios, fico ali na rua, cumprimento outro e tal. Mas eu preciso melhorar, inclusive, isso. Mas, assim, eu senti isso nessa minha última eleição. Né? Aí eu já tinha uma disputa do Bernardo muito mais forte comigo, principalmente lá no São José dos Palmeiras, mas mantive a minha votação lá. Como é que foi a votação lá no São José dos Palmeiras? Eu tive 110 votos no São José dos Palmeiras. Muito voto. E agora nessa eu tive 100, ou seja, eu perdi 10%, nada relevante. E com um trabalho muito forte do Bernardo. Você falou que no São José dos Palmeiras... E no São José dos Palmeiras eu fazia Natal na praça,
Eu fiz o maior evento esportivo a céu aberto, que era uma corrida de downhill na praça. Botamos 5 mil pessoas. Você sabe que seu pai me ajudou pra caramba lá nisso. Botamos 5 mil pessoas lá. Eu consegui que a manutenção da praça era feita de 4 em 4 meses, o que não dá vazão por conta do tamanho. É a maior praça de Valença, só pede por Jardim de Baixo e Jardim de Cima. É a praça mais difícil de se trabalhar, porque ela é platô, ela não é uma praça... Hoje em dia ninguém faria uma praça daquela hoje. Né? Hoje em dia ninguém faria por Esse evento esportivo ficou muito bom mesmo. Foi o maior evento esportivo céu aberto da cidade naquela época. Então, você falou que teve 100 e poucos votos no São José das Palmeiras, 80 e pouco na Biquinha. Isso. E o resto? Centro? Cara, ou foi bem espalhado? Centro, não. Eu tive votos em todo... Eu só não tive voto no Paraíso e em Conservatório. O resto eu tive voto em todo lugar. No seu primeiro mandato, o que te alavancou? Também foi espalhado também ou teve algum bairro específico? Todas as urnas. Eu sempre fui votado em todas as urnas em Valença. Bacana. Nessa minha última que eu não fui no Paraíso, e assim mesmo eu fui o único vereador que foi brigar para a reabertura da Escola do Paraíso. Tá? Chamei a Rio Sul, fizemos um vídeo, porrada cantando na internet. Fui o único vereador que fui dentro do Paraíso fazer uma ação realmente contundente e eu não tive nenhum voto lá. Por quê? Faltou a habilidade política de mostrar. Não adianta eu fazer e guardar. E as pessoas ficarem sabendo alguma coisa, a informação não chegou, né? Pois entendeu? Então, assim, é aquilo que eu falo. Eu consigo me desembolar minha vida 100% no técnico, com denúncias no Ministério Público, correndo atrás, brigando. Mas eu preciso ir para a rua, preciso mostrar isso. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Então, foi aí que eu tive esse déficit que eu acredito. Aí, só para a gente voltar, a gente falou da eleição, aí teve o parênteses do rompimento com o prefeito, né? Como Então, me elegi. Né? A gente foi para uma campanha, eu junto com o Fernandinho. Isso, nessa você estava junto. Andando junto e tal. E não senti reciprocidade naquele momento já. Né? Eu fui um candidato que dentro do meu bairro ali da Biquinha, eu não fui, no dia que ele foi andar, ele não andou comigo, né? Ele andou com outro candidato de lá, né? Eu fiz a reunião, ele foi comigo e tal, mas no dia que a gente começou a andar, quando eu fui ver, ele já estava andando para outros lados e tal. Aquilo eu acho também que faltou respeito comigo, porque eu era o vereador de mandato, dei sustentação da base e consegui pontuar o trabalho dele todos esses 4 anos. Então, eu já fiquei ressentido com ele, fiquei muito chateado mesmo. Superamos aquilo de forma cordial, né? Porque eu falo o seguinte: a gente tem amigo, eu também, para mim, ele é um companheiro de trabalho, uma pessoa que ele trabalha no mesmo ambiente que eu. Não preciso frequentar a casa dele nem nada. Respeito ele como um homem, até pelo legado dele, que ele é um cara que tem o legado dele, mas eu também sei o meu espaço, sei me valorizar. Então, assim, acho que faltou respeito comigo ali. E aí, todo mundo eleito, nós fomos para uma reunião para fazer as conformações de integrar Câmara, composição de mesa, né? Chegamos na reunião, dentro do gabinete do prefeito, estava eu, o vereador Saulo, Fábio Antônio, Celcinho do Bar, o prefeito, depois o Hélio chegou, né? Deixa eu ver mais quem. Os vereadores da base que foram eleitos. Pedro. E o Pedro estava junto comigo, e aí a conversa foi nesse sentido: olha, como é que vai ser? Eu falei: eu apoio o Saulo para o primeiro biênio. O Saulo apoio o Saulo para o primeiro biênio, desde que eu seja presidente no segundo biênio. Aí o Pedro se manifestou que também apoiava o Saulo no primeiro biênio, mas queria ser presidente no segundo biênio. O Fábio Antônio também se manifestou de igual forma. Que queria o Saulo no primeiro, e segundo ele queria ser igual que tinha sido na o Saulo era unânime. O Saulo era unanimidade para o primeiro biênio. Isso. E até porque vimos de uma composição com o André Correia, eu apoiei o André e o Luiz Antônio, a gente era da tal da caravana Ficha Limpa, enfim. Foi aquilo que a cidade viu aí. E eu falei: mais uma vez eu estou sendo desprestigiado. Por quê? Porque o Fábio Antônio já tinha sido presidente no biênio anterior. Isso. Certo? O Pedro já tinha Aí tá, eu falei: beleza. Aí falamos isso, fiquei na minha. Eu falei: beleza, então. Quem é o candidato, então, a prefeito numa eventual campanha em 2024? Eu falei: eu sou candidato a prefeito. Ao Pedro: não, eu também tenho pretensão. E aí eu acho que mais alguém falou também que tinha pretensão, não lembro. Eu falei: então tá. Fiquei quieto, continuei quieto. E eu falei: isso tudo no mesmo dia? Na mesma hora, na mesma reunião. E aí eu falei: olha, gente, sou amigo de todo mundo aqui, gosto pra caramba de vocês, ajudei a construir esse projeto que nós estamos vivendo aqui hoje, mas para mim não dá. Não vou ficar, porque eu tenho meus interesses políticos. Eu não quero mais ser vereador. Eu estou com muita dificuldade para continuar na minha missão de vereador. Eu quero ser presidente da Câmara no segundo biênio, que eu quero me lançar como candidato a prefeito.
É interessante para vocês trabalharem com isso? Não, não é. Então eu falei, pô, beleza, então eu vou procurar um grupo que me acolha e que minimamente entenda o meu posicionamento. Saímos. Você já falou isso publicamente ou é a primeira vez que você está falando que você é pré-candidato a prefeito? Eu falo isso para todo mundo, que eu sou pré-candidato a prefeito. Eu acho que por canais de comunicação, acho que é o primeiro mesmo. Mas eu deixo bem claro para todo mundo. Eu me vejo numa dificuldade muito grande para ter um terceiro mandato. Mas como é que desenrolou essa reunião? Não foi tão simples assim, não durou 2 minutos igual a gente está falando aqui. Claro que não. Mas tipo assim, aparentou aqui para mim, eu não sabia dessa informação mesmo tendo conhecimento, gosto de buscar política, como todo... porque você fica parecendo, porra, o David deu uma de louco e rompeu com o grupo. O que apareceu aqui para mim, assim, uma vaidade um pouco sua exagerada no sentido, então você quer as duas coisas, tipo assim, eu quero ser o presidente da Câmara mas eu queria um espaço político. Não, eu entendi. Eu queria meu espaço político. Porque se o cara se alguém abrir mão para mim... Entendeu o que eu porque eu não posso eu continuar abrindo mão. Só abrindo mão. Porque você aceitaria uma composição diferente. Claro. Por exemplo, você é presidente da Câmara, para prefeito, a gente vê depois. Vamos lançar alguém depois, né? Porque eu vi que as portas fecharam para mim de uma forma muito rápida ali, cara. Mas se fechou de falar, o David, você não vai ser nenhum dos dois? Ficou claro para mim. Ah, tá. Que eu tinha que esperar um próximo mandato, que aí eu ia estar maduro e com a minha... E fechou em quem ali no segundo mandato de Câmara? Não fechou. Aí não fechou. Vamos descobrir em 2024. Não, digo Câmara. Câmara. Aí não fechou. Aí o que acontece? Eu saí dali, aí as pessoas foram conversar, né? A gente tinha uma liderança ainda do André muito forte, o André, eu busquei isso com o André também. Isso eu não fui, chegou a falar liguei, falei, não fui assistido nisso. E o nosso primeiro acordo era o seguinte, a minha nominata era eu e o professor Rafael. Se o professor Rafael ou eu ganhasse, um dos dois seria o presidente da Câmara. E tanto que nós votamos no Fábio Antônio nesse sentido. Então tinha esse acordo antes? Tinha, porra, claro que tinha. Então assim, aí Mas o acordo com quem? Num grupo que eu Nesse grupo, tá. E aí eu me falei, pô, então, já que não tem esse espaço, eu vou buscar meu espaço. É natural, cara. É natural da política isso. Perfeito. Porque eu não tenho personalidade, o Gabriel e Tainá, para ser pau-mandado de político. Eu não quero falar de uma forma nem agressiva ou não, entendo. Manipulado, não né? Serve para mim, não serve. Eu tenho minha personalidade, eu sei até onde os meus limites, para não parecer uma vaidade, mas eu sei até onde eu posso ir. Igual eu te falei, eu sempre entrei na política nunca fui o favorito. E isso me motiva do grupo, muito mais. Né? Isso me motiva 10 vezes conquistou um mais. espaço Talvez assim, né, isso é a minha gasolina. Hoje, quando eu falo que eu sou pré-candidato a prefeito, meu irmão, pode esperar, eu vou correr atrás mais do que qualquer outro candidato. Primeiro, para consolidar minha candidatura a prefeito. Você pode ter certeza disso. Eu duvido que alguém vai trabalhar mais do que eu para isso. Segundo, para ganhar a eleição. Eu não tenho qualquer dificuldade em falar para vocês isso. O que não vai faltar de mim, do meu grupo, das pessoas que acreditam no meu trabalho, é a disposição para ser prefeito dessa cidade. Porque eu acredito que eu vou ser prefeito dessa cidade e nada tira isso da minha cabeça agora. Importante. Então, assim... E que grupo é esse que você está falando? Qual que é seu grupo? Aonde que esse grupo surgiu? Como é que você falou que saiu de um grupo? Aí fui procurar o grupo que foi eleito pelo Fábio Ramos. Era o Naldo, a Fabiane, Bernardo, Eduardo Ranque. Tinha mais um, são 5. E tinha o professor e o doutor Ailton. Falei na mesma hora. E tinha ainda um problema com o Bernardo. Eu falei, não, de forma alguma. Foi um dos primeiros que eu chamei. Falei, Bernardo, vem cá. Foi ali que... Voltei a falar com o Bernardo ali. Eu não falava com o Bernardo. Voltei a falar com ele ali. Falei, Bernardo, vem cá. Pô, meu irmão, aconteceu isso. Expliquei isso que aconteceu. Aí ele falou, aí fui no Naldo, que eu já trabalhei com o Naldo. Eu conheço o Naldo há muito tempo, né? Chamei o Naldo, chamei a Fabiane, já trabalhei com o Fabrício naquela nominata do PTB ali, o Fabrício trabalhou junto com a gente na época do Ciro. Sim. Então, assim, graças a Deus eu não tinha inimigo, eu tinha um problema com o Bernardo, mas a gente era tão tempo mais amigo do que inimigo. Uma coisa mais pessoal do que... Isso aí, que foi coisa política. Foi rápido, não foi político. Então foi mais rápido de resolver qualquer outra coisa. Isso. Então, chamei para ele e falei, olha, eu quero vir para cá para compor com vocês, eu quero ser presidente da Câmara num biênio. Os caras, pô, beleza. Falei, escolhe aí quem vocês querem. A minha primeira aposta era a Fabiane, porque o Fabrício tinha me pedido, porque esse projeto já se vislumbrava o projeto de deputado. Eu falei, sem problema. Falei, fomos para uma reunião de grupo, falei, ó, eu aposto, eu queria muito que a Fabiane fosse presidente no primeiro biênio, eu quero assumir o segundo biênio. Que eu sou, já naquela época já falei para esse grupo, que eu sou pré-candidato a prefeito. E, pessoal, beleza, ok. E esbarramos na questão do empate.
Não, aí aconteceu aquele final de ano lá, aquele bololô na Câmara lá, né? Fui o único vereador que se posicionou contra o golpe que eles tentaram dar, né? A alteração do regimento interno. Alteração do regimento interno, porque, pô, você imagina, a gente como advogado vendo aquilo ali, aquilo dói, cara. E a todo momento eu pontuando, falei, olha, tá errado, tá errado, tá errado. Aquela sessão onde foi alterada a casa cheia, os vereadores lá... Ali você já tinha rompido com o grupo? Não, ainda não, definitivamente ainda não. Ainda tava... Não, porque eu já sabia que era uma manobra. Entendi. Porra, aquela manobra prejudicaria todo mundo. Então eu falei, e aí é uma forma dos caras falar, vai empatar, e deles assegurarem, aquilo ali só foi o ponto final para que acontecesse. Entendeu? Quando você se posicionou, eles tinham certeza que ia empatar. Que ia empatar, porque se eu chegar para você e falar assim, Gabriel, meu posicionamento é esse, vai ser esse para sempre. Eu vou obrigar o máximo para te convencer a estar junto comigo nesse posicionamento. Então, assim, aí, dali para frente eu avisei, eu falei, Fábio, eu vou entrar na justiça, eu vou modificar essa questão, porque isso não está certo, isso está errado. Acabou. Aí, dali para frente, eles viram que mas foi bom para afiançar minha palavra com aquele outro grupo. Porque é muito desconfortável quando você troca de grupo. Você chega num grupo novo com desconfiança, com fama de não ser um cara que, mas o David traiu eles lá. Um cara que vai ser fiel ao grupo. Só que é o seguinte, ninguém sabe o que aconteceu. Não é uma traição, na minha visão. Foi uma busca minha de espaço. Isso, mas ali, mas nego fala... Lógico. Descredibilizar, tirar o crédito daquela ação. Mas ali, se esse grupo que você participava falasse com você, vamos deixar passar isso aqui e eu te dar a Câmara no segundo biênio para você, então, vamos abrir Qual grupo? O grupo que você já participava, o primeiro grupo, eleito. Não ia nem sequer... Não, mas aí a questão da mudança de regimento não ia nem ser necessária. Eles se viram mudando o regimento por conta do meu primeiro movimento. Entendi. E na época foi um primeiro movimento por isso, então, meu e do Celcinho do Bar. O Celcinho também estava super insatisfeito com o grupo naquele momento. Entendi. E aí a gente migrou, tanto que quando fomos para outro grupo, a gente contava com 7 votos, e não com 6. Aí depois o Celcinho regressou para o grupo. Caía 7-5, você conseguiria fazer Fabiane ou Bernard primeiro e eu no segundo. Entendeu? Aí acabou sendo o Naldo eleito. Acabou sendo o Naldo nos dois biênios, aí empatava. Por conta da idade. O critério prevaleceu o critério da idade. Aí você acredita que esse grupo então vai te apoiar para uma... Não. Esse grupo no primeiro, aí vamos. Não, em 2024, você acha que não? Cronologicamente. Isso, lógico. Fomos para a eleição, vocês viram aquele papagaiada toda do primeiro dia. Sim, isso. Fábio Antônio, Saulo, se exaltaram e tal, e pá. Eu entrei com um recurso administrativo naquele dia já para forçar a minha ida para a primeira secretaria e o Naldo assumir a primeira presidência, a primeira sessão, isso. o que deu para a gente o espaço para que a gente pudesse fazer a situação acontecer. Pautar ali, né? Pautar ali. Depois daquilo ali, eu já tinha ajuizado, antes, em dezembro, eu já tinha ajuizado uma ação, né, uma ação de obrigação de fazer, para não deixar aquela regra do regimento interno ser processada. Uhum. E aí, na época, o falecido Léo Pascoal entrou também com uma outra ação pela Fabiane. A ação dele não foi julgada, a minha sim, e foi onde a gente conseguiu liminar para garantir a permanência do Naldo como presidente. Uhum. Foi através de uma ação judicial minha. Eu sou o autor e advogado da ação. Uhum. E aí a gente conseguiu dar essa segurança jurídica que precisou. Tanto que até hoje não foi revertida essa medida judicial. Uhum. O processo ainda está em tramitação aqui na segunda vara. Sentei com o Dr. Felipe, despachei pessoalmente, mostrei para ele tudo. E levei o vídeo da sessão. Então ele pôde perceber que realmente aquilo ali é um troço descabido. Realmente, até a própria hoje, o pessoal da... Teria que ter interferência judiciária para resolver a situação, teria que ter, para dar segurança. E aí foi feito isso. Uhum. E aí, cara, fizemos isso. Eu não quis participar da mesa. Eu falei, não, estou fora de mesa. Até porque existe um entendimento da advocacia que o membro de mesa não pode exercer advocacia. Então eu preferi, sim. Tanto que eu saí da mesa da Câmara. Do primeiro biênio lá, né? Então, e aí a gente conseguiu. Foi um dos dias mais históricos da Câmara, da história do Legislativo Valenciano. O dia em que... a posse e depois o dia em que a Câmara foi invadida por policiais. Sim, eu lembro. Para darem posse na marra. E aí quando eu falo para você que realmente a gente, para ser polícia, precisa ter coragem, e eu tive coragem naquele dia de ligar meu celular e fazer um dos vídeos mais marcantes da história da Câmara, que teve mais de 50 mil acessos até hoje já, que foi da invasão da Câmara por policiais armados de fuzil, capitão da polícia, capitão apaisana, o comandante da terceira companhia aqui com o pé na porta para entrar dentro da Câmara.
o doutor Fabrício Taboraí resistindo, eu resistindo, o presidente resistindo. Então, assim, foi uma das cenas mais tensas que eu já participei na política, parecia a guerra de resistência de período militar. E é triste, né? Horrível. Tem que passar por isso. Horrível, cara, horrível. Não precisava chegar a esse ponto. Mostra a desordem que a gente estava vivendo naquele momento. Enfim, superamos aquilo e montamos aquela estrutura política. Isso e tudo era ainda no recesso, pô. Porque você dá posse em recesso. Então as coisas ainda ficam muito passando, você não sabe o que vai acontecer. Essa publicação já era oficial por parte da ata só pelo grupo político. Fernandinho que se equivocou ao dar posse dentro do gabinete dele para um grupo que ele achou que era o grupo, ele não tinha sequer essa gerência sobre a Câmara. Isso é um absurdo, até hoje é um absurdo. Né? E aí a gente manteve a nossa posse ali, formal, numa sessão solene dentro da Casa Legislativa, que é o... Quem manda na Câmara é a Câmara, pô. É o mínimo que se espera de uma Câmara. Aí foram para redes sociais, todo mundo, né? O grupo de lá, o grupo de cá, né? Falando, fazia reuniões, né? Que eu lembro que rolou muito, né? E aí a gente conseguiu avançar. E aí, cara, aconteceu o que eu não esperava. Né? O grupo que se elegeu como oposição virou situação, boa parte dele. Por mais que você fale que... Eu perdi muito voto também por isso. Você fala assim, não, aqui a gente é a favor de Valença, né? Oposição, mentira. É situação. O cara que fala para mim hoje que não é, que é a oposição e está ali sendo base de governo... E o que você acha que aconteceu isso? Essa troca de lado? Dos que foram no primeiro mandato na experiência. Igual eu fui, na experiência política. Então seria o Ailton e o... Bernardo, Eduardo Rank. Dudu não, porque o Dudu já teve posicionamento político claro. Mas principalmente Bernardo, Eduardo Rank e Ailton. Eu sempre ainda falo para eles, olha, eu não desejo para vocês passarem o que eu passei. Tá? Eles hoje são situação? Não sei o que eles são. Eu sou oposição. E deixo isso de uma forma bem clara. Quero deixar isso sempre quis deixar isso bem claro. Agora, se existe uma forma de ser oposição, de forma a se conformar com o que está acontecendo de errado, para mim isso não é oposição. Você se sente sozinho na oposição hoje na Câmara? Cara, me sinto sozinho. Acho que precisa de posições um pouco mais proativas com relação a ser oposição. Entendeu? Acho que falta esse gás, essa energia, e isso faz com que o governo se acomode. Eu participei de um governo de 4 anos que o Fernandinho se reelegeu, tudo bem, mas foram porradas duríssimas que nós passamos ali. Né? Então eu acho que falta isso, eu sinto falta disso agora nesse meu segundo mandato. E é por isso que eu me posiciono de uma forma bem clara, porque eu quero ser essa oposição que vá trazer uma proposta diferente para a cidade, para crescimento futuro, numa pré-campanha política de prefeito. E você acha que você não vai ter o apoio desse grupo porque essas pessoas que você citou já foram, entre aspas, para o outro lado? Cara, numa cidade igual a nossa, pode ser que aconteça de chegar lá na época da eleição, eles veem o que eu vi. Que ninguém, o grupo que está na situação, eles têm interesse em eleger certas pessoas e outras não. E aí eles vão ficar dentro de uma sinuca de bico e aí vão ter que fazer outras conformações. Então, politicamente, você tem algum grupo, mais pessoas que estão com você para esse projeto, essa missão? Não, meu grupo, hoje o meu grupo sou eu, cara. Você e sua equipe de trabalho? Minha equipe de trabalho, alguns outros vereadores que eu converso muito com outros vereadores, converso com pré-candidatos a vereadores, entendeu? A gente deu esse tempo, desses primeiros 2 anos, para você ter abafar, porque senão tudo hoje é abafado por conta dessa questão Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, então ninguém não se fala em outra coisa de política, então eu estou usando esses 2 primeiros anos para deixar claro o meu posicionamento, né, buscando apoios externos. Isso que eu te perguntar, e fora de Valença? Você tem apoios, tem pessoas, deputados? Pô, eu tenho um trabalho muito bacana com o deputado Hugo Leal, que aposta. Eu já vi você postando coisa. Tem um trabalho com o Eurico Júnior, que é deputado estadual, que apoia muito o meu trabalho. Você vai fazer campanha esse ano para algum deputado de Valença? O Luiz Antônio, eu tenho conversado muito com o Luiz Antônio, pai do André Corrêa, que é um cara que eu tenho uma afinidade muito grande e dos últimos prefeitos, é o prefeito mais arrojado que eu vi trabalhar, é o Luiz Antônio. Então, assim, é um cara também que tem um perfil de política que eu gosto de imprimir, então eu converso muito com ele. Né? Então, assim, eu tenho pessoas que são simpáticas à minha colocação, ao meu projeto. Só que quando a gente colocar o projeto mesmo, aí eu vou atrás, Gabriel, eu tenho vontade de ser vereador, cara, porra, vem comigo. Teu pai já teve uma história, se ele não tiver amargado, vem comigo. Tá aí, não, pô, vocês não têm vontade de ser político e tal. E assim a gente vai começar a trazer as pessoas, porque o cabo eleitoral do prefeito é o vereador, é o candidato a vereador. Então a gente precisa ter
um grupo de políticos, pessoas fortes. Já conversei, já pude explicar isso pessoalmente com o governador do estado, da minha vontade de ser político, né? Eu já o conhecia antes de ser, na época de vice-governador, por conta de um encontro religioso que nós fizemos dentro do gabinete dele, né? De um grupo que eu faço parte, da Renovação Carismática, aqui só de políticos, então eu consegui ir até ele para mostrar isso, para rezar por ele, orar e receber dele também esse apoio no meu posicionamento. Então acho que foi... E você está com aliança já para essas pré-candidaturas de deputado estadual e federal? Você já tem candidato que você vai levantar bandeira, que você vai... Cara, então, olha só, esse negócio de Valença também, assim, você vai levantar bandeira, vai trabalhar para quem? Cara, uma coisa que eu estou deixando bem claro, Valença é uma cidade que tem que estar de portas abertas. Igual o Hugo Léo botou uma emenda para mim de 1 milhão e poucos mil reais para a gente construir a unidade básica de saúde do Vadim Fonseca. O Fernandinho foi lá e tirou, não vai fazer no Vadim Fonseca, vai fazer lá no Dudu Lopes. Dudu Lopes precisa? Claro que precisa, mas eu tenho hoje no Vadim Fonseca, não é nada, lá eu tenho uma unidade já. Então assim, eu já fiquei chateado, porque você vai num trabalho num deputado, o cara aposta em você, aporta uma emenda para construir uma UBS de 1 milhão e 200 mil num bairro. Você acha que foi questão pessoal com você? Não sei se foi pessoal, eu não sei o que foi, mas, eu trouxe o Hugo Léo aqui, nós sentamos dentro do gabinete dele, estava bem claro isso para ele. Uma baita de uma emenda. E assim, hoje a unidade básica da Biquinha divide com o Vadim Fonseca, e são 2 bairros com densidade demográfica enorme. Muito. Não precisa fazer essa saída. Você podia aproveitar o pessoal do Santa Rosa 2, não precisa dividir com o Cambota. Então você podia fazer uma unidade básica ali enorme, com verba já. Então acho que faltou o quê? Compromisso político. Isso aí para mim é básico. Ele se comprometeu com o Hugo Léo a fazer na Varginha? Construir a unidade, claro. E aí quando eu fui ver, o Celcinho estava anunciando a unidade básica de saúde da emenda que eu consegui de reformar o Dudu Lopes. Aí acaba caindo no colo do outro cara que... E aí não é nem questão de cair no colo, não. É questão da ausência do cara ligar e falar, David, não dá para fazer no Vadim Fonseca. Não tem terreno, eu não vou dar desapropriar, enfim, fala o que for, meu irmão, mas, dá satisfação, porque é um esforço meu. Isso. É uma articulação política minha. Como conseguir a cobertura da quadra de São Francisco, não foi em São Francisco. Aí eu consegui trazer para o Vadim Fonseca, está licitando, aí vai cobrir a quadra do Vadim Fonseca, do Hugo Léo também. Hugo Léo também? 540 mil. Então, assim, é uma coisa que, como é que eu não vou trabalhar com esse cara? É isso que eu te perguntava, você vai caminhar com ele, então, em Valença esse ano? Ele é federal? Federal. E a estadual tem alguma coisa? Estadual, eu vou trabalhar com o Eurico Júnior. Eurico Júnior aqui de Vassouras, Pati, né? O que a gente está tentando consolidar é que o Eurico seja o deputado do Centro-Sul Fluminense. Entendi. Pegar essa região toda, Vassouras, Valença, Pati, Miguel, que é uma região que está desenvolvendo a 10 mil passos largos e Valença não está acompanhando o ritmo. Sim. Miguel Pereira, então... Sul, Três Rios. Três Rios já deu salto até 10 anos atrás. Pois é, então assim, o que a gente quer é trazer isso para cá, porque Valença possa pelo menos... se desenvolver no mesmo ritmo. Você acha que a culpa também dos nossos deputados daqui que vários mandatos? Não acho culpa do André, nem do Luiz Antônio, não acho. Acho que é raso demais a gente botar a culpa nisso. Acho que falta capacidade de governança do município de correr atrás. É muito cômodo o prefeito geral, hoje, ou então do mundo ficar, André não manda nada. Não. Mas o que você foi buscar? O que eu tenho? Não tem só o André, né? Você acabou de trazer o Hugo Léo. Na minha experiência como gestor público, na minha formação, eu vi que, cara, não dá mais para o prefeito ficar sentado aguardando vir. Você tem que correr atrás. Se você não tem essa capacidade, você tem que formar gente, você tem que contratar gente, contratar um escritório de captação de recursos, trazer gente. Nós temos a nossa gerência de projetos, o Marcos, ele é um ótimo projetista. Só que trabalha 2, 3 pessoas. E não vai. Nós estamos falando de um universo que Barra do Piraí conseguiu mais de 150 milhões de captação de recursos, milhões de reais em captação de recursos. Eu vi que o governador teve lá, deixou um cheque de 30 e poucos milhões, a última vez que veio. 150 milhões, cara. É muito distante. O que eu prego, o Gabriel Itaína. Valença, ela não pode mais continuar do jeito que está nesse modelo de governança. Não pode, não dá mais. A gente não pode mais errar. Nós estamos falando de uma cidade que tem, em média, 300 milhões por ano de orçamento público. 4 anos é 1 bilhão e 200. E aí, você entrega 1 bilhão e 200 na mão de quem? Entendi. É muita responsabilidade. Muito. Que aí agora a minha proposta é cobrar do eleitor isso. Cara, quando você acha que recurso tem? A gestão que é ruim? Tem recurso. A gente está trabalhando com um orçamento bom, cara. A gestão dos recursos é muito ruim. Não é ruim, não. É muito ruim. Muito ruim. É muito ruim. A gente teve a secretária de Educação falando na Câmara que sobrou dinheiro. Como que sobra com escola interditada, com escola caindo? Então, assim,
Aí a gente começa a olhar as coisas. Na educação não pode sobrar. Cara, tem recurso e tem muito mais recurso que a ser captado. Eu fui com uma reunião com o governador em Patidão Férias e ele falou, cara, o governo do estado está com dinheiro, galera, vamos botar recurso, vamos botar projeto. Vamos botar projeto, vamos captar recurso. Isso é um esforço que tem que ser diuturnamente. Você tem que acordar pensando em captar recurso, você tem que ter um núcleo estratégico só para isso. Isso hoje é vital. Quando a gente entrou agora... E o município não tem isso? Não, eu não vejo. Se tem, eu não vejo. A gente entrou numa discussão de campanha salarial de professores aí. Sim. Né? E aí eu convoquei a secretária de Fazenda, a secretária de Administração, aí veio a procuradora, o chefe da contabilidade, enfim, uma equipe da prefeitura. A secretária apresentou. O primeiro índice que foi ventilado, 5 e pouco por cento, 7 e pouco por cento, 10 e pouco por cento. Cara, pegaram o último, que foi de 5 e pouco por cento, dividiram por 2 e deram. E aí a própria secretária, que não é ruim, é boa, secretária, né, a Flávia, ela falou, porra, eu propus nos 3, ou faz um corte de gastos, ou faz uma política de incrementação de receita. Que existe várias e várias formas de fazer incrementação de receita. Eu mesmo apresentei um anteprojeto, junto com os 2 maiores articuladores, né, na parte de mediação de conflito, que é a Thaís, lá de Barra do Piraí, não sei se você não é contemporâneo de você na universidade, e o Mileno, que é de Valença. O Mileno eu conheço. Mileno eu conheço. São um dos 2 maiores articuladores na parte de mediação de conflitos, para a gente trazer isso para a fazenda pública. Não, isso é muito importante. Cara, a gente tem hoje uma fazenda pública hoje com mais de 20 milhões aí, se bobear, de crédito, e não tem nenhuma ação estratégica para você recuperar esse crédito. Só executar e tipo... É muito fácil para o cara aumentar a unidade valenciana, o RV, sei lá, aquela unidadezinha de recurso do Valença, como eles fizeram, que eu barrei na Câmara, graças a Deus consegui, porque, e você aumentar IPTU, aumentar imposto e não buscar alternativas. Pô, com esse tipo de mediação de conflito, nós fomos a Petrópolis. Montamos um projeto. Tem várias cidades, acho que já estão fazendo isso. O estado de Pernambuco todinho já faz isso. Já vi várias cidades. E aí aqui não faz, entendeu? Então você fica vendo aquela coisa ali que vai te deixando inconformado, vai te deixando... Pô, eu sei que eu posso fazer alguma coisa diferente para melhorar, entendeu? É um absurdo o cara ter que pagar o imposto dele, ficar sentado ali na prefeitura 1 a 2 horas para ele pagar o imposto. Isso é para o cara pagar no Pix. Exatamente. Online, rapidinho. O pensamento hoje de arrecadação do município tem que ser mais ou menos igual ao do banco. Hoje seu gerente, ele te liga. Hoje o seu gerente, cara, ele não quer você na agência, não. Faz tudo por telefone. Pelo Zap. Então, assim, está na hora da gente entrar na era do governo eletrônico. Passou da hora, né? Nós fomos a Piraí, cara. Eu junto com a Luísa Lute, cara, a gente fazendo um movimento de buscar alternativas, porque eu sou servidor da Secretaria de Planejamento, então eu tento trazer o máximo de coisa e colocar na Secretaria de Planejamento para ver se desenvolve alguma coisa ou outra. Né? E aí a gente foi lá nesse workshop sobre governo eletrônico. Piraí, cara, já é governo eletrônico há muito tempo. Boletim escolar chega para você, tu é pai, chega no teu Zap, cara. As consultas, existe uma integração de dados. Hoje, cara, você trabalhar governança e trabalhar administração pública sem banco de dados é suicídio. Dados hoje é o novo petróleo. Eu tenho que saber, cara, se eu sirvo mais de 10 ou 11, 12, 13 mil refeições por dia para a minha rede municipal de ensino. Lógico. Eu tenho que saber qual é o número de autistas. A gente tem alguma coisa, mas não tem o número certo de autistas. Então, assim, isso tudo você não tem controle. Valença hoje é uma cidade que vive o dia de amanhã. Trabalha-se para pagar folha e ponto. Isso que eu ia falar, paga folha e no mês seguinte vamos ver o que vai acontecer. É isso aí, não dá. Me fala aí, um projeto do município mesmo. Não tem, todas as ações são ou do governo do estado, através do André Luiz Antônio, ou são através de programas federais. Você não tem uma ação, o governo não tem iniciativa de uma ação dele próprio. Qual é a marca desse governo? Pagar salário em dia. Ponto. É bom? Caraca, é importantíssimo, porque o dinheiro da prefeitura, ele alavanca. Mas é uma obrigação, né? Pagar em dia, pô. Né? Mas é aquilo. Você tem um orçamento já para isso. Hoje você trabalhar uma prefeitura sem banco de dados é uma vergonha. Banco de dados, cara, se você não souber o que você tem, você não sabe o que você vai fazer.
Hoje você tem quedas bruscas aí de décimo igual. O governo federal brinca, cara. E ele hoje é o financiador das prefeituras. Sim. Quando um cara desse corta o ICMS igual cortou do combustível, você já tem que estar aqui já preparado para, meu irmão, manobrar o seu orçamento. Tem que estar batendo na porta do deputado, na porta do governador, lá em Brasília e falar... E aí, cara, eu falo, uma coisa que eu falo... A receita vai cair X aqui, eu preciso... A gente está falando... A Câmara lá, eu consigo acompanhar alguma coisa ou outra das emendas orçamentárias, tanto que o Bote fala mais uma vez que o Luiz Antônio faz, cara. Pô, caiu essa semana aí, a gente aprovou lá a emenda de 200 mil para o Lar Meimei, 200 mil para o Lar dos Velhos de conservatória, 200 mil para o Abrigo dos Velhos. Não tem também um serviço prestado. Eu não sou um cara que eu levo a política para essa coisa razoal. Não. Fulano é Luiz Antônio, André Corrêa, não, meu irmão. A minha conversa com o Luiz Antônio, quando foi muito franca, eu não quero você de inimigo político de jeito nenhum. Uhum. Muito pelo contrário. Agora, eu deixo claro para vocês qual é o meu projeto político. Eu sou candidato a prefeito. Se eu tiver estrutura de vocês política para me apoiar, corajoso. Vamos embora. Mas porque eles também sabem que se eu também que eu não aceito cabresto. Uhum. Se agora, e falo, se vocês quiserem um prefeito para a cidade de vocês, para ser parceiro realmente de vocês, meu irmão, é só me soltar que eu sei nadar. É só me soltar que eu nado de braçada, sem problema nenhum. Mas eu também não sou maluco. Eu não sou maluco. Eu sei reconhecer quem é meu parceiro e quem não é. Tanto que eu fiz um projetaço com o Luiz Antônio, chamei de moção de aplauso e tudo lá na Câmara, com reconhecimento dele que ele faz na proteção animal. Botou 600 mil lá, cadê? Até hoje a prefeitura não licitou. Nem para Castramóvel, nem para porra nenhuma. Pô, já tem emenda e não tem... Quanto tempo tem isso? Pô, foi ano passado. Pô. Então, assim, aí aquilo vai me deixando o quê? Maluco. E a culpa é do cara? Não é, pô. Ele fez o papel dele de deputado. Falou que tem vários projetos de lei que não são regulamentados. Já assim, eu tenho esse cuidado, porque eu sei que os projetos de lei não vão ser regulamentados. Eu tenho um projeto que obriga qualquer terceirizada ou permissionária ou cessionária de serviço público, igual era a SEDAI, se ela quebrou sua calçada, ela é obrigada a consertar. Precisa de regulamentação por decreto. Até hoje não foi regulamentado. Então, assim, eu parei de brincar de ser vereador. É isso que você falou. Porque senão eu vou jogar paralelo, né? Não vou ficar jogando. Então, o que eu fiz? Eu intensifiquei minhas ações de controle. Eu já fiz mais de 25 denúncias no Ministério Público com relação a esse governo. Eu fiz uma denúncia que tem todo um viés de corrupção no contrato de lixo da cidade. Eu lembro dessa sessão que você faz a denúncia. E existe mesmo até hoje. Existem indícios fortíssimos de que existe uma máquina de corrupção no contrato de limpeza, de serviço público de cidade. Você acredita que a tua gestão possa estar, no mínimo, sendo conivente com isso? No mínimo, peca por omissão. No mínimo. Que para mim já deixou de ser quando eu mostrei e eles não fizeram nada. Isso. E aí a gente entra naquela nova conformação da lei de improbidade administrativa que eu tenho falado isso com o promotor. Falar, olha, isso aqui já deixou de não ser improbidade para ser improbidade. Porque se você toma ciência de que está tendo um roubo ou um desvio de recurso, né, porque o contrato fala lá que paga conta de luz, paga 10 ou 7 jovens aprendizes que não tem lá, paga aluguel do galpão, paga conta de telefone da empresa. Isso não está no objeto do contrato. 68 mil por mês. A gente está falando de um ano, quase 1 milhão. De 4 anos, 4 milhões de reais. É o ralo que não fecha, irmão. E aí a conta não vai fechar nunca. E aí, se eu te mostro isso e você não toma nenhuma providência, ou se você, no mínimo, exerce o poder de fiscalizar a execução daquele contrato, está errado. Está errado. O objeto do contrato está lá, limpeza e manutenção urbana. Limpeza e manutenção urbana. Tem 200 pessoas contratadas como manutenção de ruas em Valença. Porra, quer enganar quem? Eu fui no Ministério Público e denunciei isso tudo. Agora, eu sozinho na Câmara, lá é um órgão colegiado, não tem como. Nenhum vereador, quando eu pedi para que isso fosse para o Ministério Público como requerimento, não passou. Como também denunciei a feira. Hoje a entrega de boxe na feira, ninguém sabe como funciona. Se tu é artesão, fala assim, olha, tem uma lista. Como é que essa lista? É de espera? É o Gabriel, depois o Tainan, depois o David? Ninguém sabe. Você só vê a publicação de permissão de boxe. Qual secretaria que é responsável ali? É alguma secretaria? Serviço Público. Serviço Público. Ninguém sabe. Né? Então, assim, esse tipo de coisa que não cabe mais dentro da cidade. Isso tem que acabar. E é engraçado que quando você faz umas leis assim, alguns vereadores chegaram para mim e falaram assim, você é maluco, o pessoal da feira vai ficar com a raiva danada de você. Eu falei assim, pô,
É que eu falo. Então, assim, tenta se colocar numa situação de que o vilão é quem está demonstrando. Quem está fiscalizando, quem está fazendo algum ato. Vamos para um bate-papo mais rápido aqui agora, então. Temas políticos. Vamos sair um pouquinho de Valença e vamos abrir um pouco? Agora um pouco mais rápido para a gente poder encerrar aqui. Tema político nacional. Bolsonaro, Lula ou outro aí que você... Não voto no Bolsonaro nem no Lula. Nem no Lula? Você tem algum outro candidato que você tem mais afinidade? Tenho escutado muito sobre a Simone Tebet e tenho procurado entender um pouco sobre o Pablo Marçal. Segundo turno, Lula e Bolsonaro se anula? Não sei. Governo do Estado, Cláudio Castro, Freixo, Cláudio Castro, ou você tem outro aí? Não, eu voto no Cláudio Castro por conhecê-lo pessoalmente, por já entender a história dele antes do governador. Eu acho que ele está numa linha muito tênue, né, por conta da articulação que ele precisou fazer para se manter, mas ainda voto no Cláudio Castro. Esquerda ou direita? Eu sou social-democrata, cara. A minha formação toda foi dentro do PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, né? E no PTB. Você vê que são coisas antagônicas, né? Hoje é o que é o direito e esquerda. Então, eu sempre entro numa linha de centro-esquerda e tal. Entendi. Tenho as minhas convicções religiosas e filosóficas. Sou contra-abortista. Sou contra a ideologia de gênero nas escolas. Mas também entendo que o governo extremamente voltado para a classe que não seja a classe mais pobre, ele no contexto do nosso país, né? Ele foge da realidade. Ele trabalha fora da casinha. Mas entre conservador e progressista, você ficaria mais como assim? Eu sou conservador no costume e progressista na parte cultural. Entendi, beleza. Vamos lá, sua maior alegria na política? Minha maior alegria na política foi me reeleger no segundo mandato. A maior decepção? Minha maior decepção foi não ter o apoio do meu grupo político quando eu quis alçar voos mais altos. Um grande amigo na política que você fez nesses anos aí? Um grande amigo na política que eu fiz... Cara, vou te falar, pode ser... falando a nível não pessoal, né? A nível político mesmo, né? Político, Eu converso muito com o Pedro Graça, que é vereador há mais tempo. O Pedro me acalma muito na Câmara. Todo mundo fala que ele é muito mediador, que ele é muito... Eu tenho um temperamento muito explosivo e o Pedro sempre me puxa para a realidade às vezes. E um desafeto? Eu não tenho desafeto nenhum na política. Não teve nenhum problema? Nunca tive problema nenhum. Alguém difícil de lidar, alguém que seja um pouco mais... Não, difícil. Então, eu tenho muita dificuldade de lidar com o prefeito, com o Fernandinho, tenho muita dificuldade de lidar, mas sou amigo dele, não sou desafeto, não sou amigo, mas assim, porque eu não frequento casa nem nada, mas tenho um carinho especial por ele e tenho muita dificuldade de lidar com o próprio André Corrêa, também já falei isso para ele, né? O André eu travo perto dele, né? Quando a gente vai conversar com o André eu travo. Não sei se é por medo, não sei se é por sei lá, ver numa força política tão distante da minha. Então, assim, eu sempre travo com o André. Tenho muita dificuldade de lidar com ele, mas também já falei para ele... Só parte política, não tem nada de pessoal não, claro não. Mas já falei para ele que eu acho que ele é o cara a ser alcançado em Valença hoje na política. Esse aqui eu acho que a gente vai saber. Um sonho ainda não realizado. E eu quero ser prefeito de Valença. Imaginei que fosse isso. O melhor político de Valença que você já viu? De Valença que eu já vi é o Fernando Graça. Pai, né? E o pior? O pai. Pior, cara. Pior político. Alguém que pode ser decepcionado, sei lá, eu tinha uma esperança que essa pessoa fosse diferente, não foi. Não necessariamente é coisa pessoal, digo politicamente mesmo. Cara, pior político, cara, eu acho que todo mundo chega a um ponto que se nivela, muita gente por baixo, entendeu? Cite 2, 3, então, pra não ficar só em um. O nosso convidado de ontem citou 3. De Valença, caramba, cara. Se quiser botar nível nacional também a gente faz. Pode sair de Valença, não tem problema não. Não, eu me decepcionei muito com o Glauber Braga. Com Glauber Braga? Me decepcionei demais com o Glauber, né, cara? Eu fiz campanha para ele, arrumamos votos para ele aqui. Mas por conta da atuação política dele? Por conta da mudança de comportamento abrupta que teve, entendeu? Então, acho que foi a minha maior decepção política, foi o Glauber. E seu maior medo na política? O medo dessa coisa que a política traz, né? A política, ela não é racional, né? Ela não é racional. Então, eu tenho medo da minha família, do desgaste. Teve uma coisa que o senhor Fernando falou para mim, uma época, né, ele já na fase final dele, eu trabalhava na Procuradoria do município, ele falou, olha, sua maior dificuldade vai ser sempre... Ele falando com um monte de gente, não é só comigo. Ele falou, a maior dificuldade do político é parente e vizinho. Né? Porque a sua família cria uma expectativa muito maior do que você pode para retribuir, e os seus vizinhos, principalmente, que eles acham que você vira o síndico, né? Você vira o cara que vai resolver todos os problemas. Seu bairro tem que ser, para-raio. Para-raio, pois é. Então, assim,
Hoje, graças a Deus, eu estou com o meu bairro lá, o Espala 1, todo asfaltado. Quando eu fui morar lá, não tinha asfalto, não tinha nada. O ponto de ônibus nem tinha luz, não tinha nada. Então, hoje, graças a Deus, meu bairro hoje é um bairro muito melhor. A pracinha, que era na época, que era bacana, ainda era 10 vezes pior do que é hoje. Né? Então, eu consegui fazer algumas intervenções positivas lá. Mas tenho muita dificuldade em passar para meus vizinhos isso, que eu sou vereador e não sou prefeito. Que uma associação de moradores forte, participativa e que cobre, ela vale muito mais do que um vereador. Inclusive o Espala não tem, né? Não tem. Eu acho que você falou no início também, mas a gente pode concluir com essa também. Quem é o David Nogueira? Cara, eu sou um cara que enxerga a política de uma forma como que a cidade precisa, que eu acho que a cidade precisa agora. Eu sou um cara que venho de uma família mais comum possível da cidade de Valença, mas com muita vontade de transformar a cidade. Sou um apaixonado por Valença, criei meus filhos aqui, né? Trouxe a minha esposa para morar aqui comigo, né? E eu acho que eu vou ser sempre o cara que vai estar sempre com o coração na ponta da chuteira para fazer com que Valença possa desenvolver, né? Eu sou um cara que tenho muito bem decidido o que eu quero para mim. E sou um cara muito determinado para o que eu quero. Ninguém apostava que eu ia ser vereador, em momento nenhum. Tanto que na minha primeira entrevista na Rádio Alternativa Sul, eu me senti ofendido quando o falecido Sr. João Alberto Carvalho falou assim: esse aí é o advogado dos pobres, porque trabalhei muito para gente humilde, trabalho até hoje, com muito gosto, com muita vontade. Né? Porque vocês são advogados, vocês sabem que a justiça ela te dá um olhar muito mais acolhedor do que qualquer outra profissão. Né? Eu conheço Valença pelo olhar de muitas mães com filhos no meio das drogas. A justiça, eu costumo falar que é o poder mais elitizado que tem, né? A gente que tem que fazer com que, né, os necessitados cheguem até ela, né? Ninguém bate na porta do juiz, o pessoal bate na porta do prefeito, bate na porta do vereador, é o poder mais elitizado que tem, né? E aí esse olhar da justiça me trouxe muito amadurecimento. Sou um cara que eu estou preparado, estou maduro para poder alcançar o que eu quero. Então, vocês não tenham dúvida disso, que o que eu quero hoje para Valença não é criar um debate entre passado e presente. Eu quero criar um debate para o futuro. E não vou entrar nessa de falar que passado é isso. Cada um tem o seu legado, o seu momento. Eu quero fazer o meu legado e deixar o meu momento. E isso é importantíssimo. A cidade precisa deixar isso. O que eu quero é unir empresário, unir educação, unir servidor público, unir os advogados, os comunicadores, para que a gente possa construir uma cidade justa, inclusiva e sustentável. Eu acho que dali para frente a gente consegue ter um ambiente muito melhor mesmo, porque a cidade Valença é uma cidade boa, não é uma cidade ruim. A gente pode melhorar muito mesmo. Então, encerramos aqui mais um episódio. Agradecer mais uma vez, né, a presença do David. E tem alguma coisa para falar? Eu queria agradecer também ao David aqui, acho que está falando no inicial. Vou terminar então aqui. Muito obrigado. Então, parabéns aí pelos mandatos, né? Esse segundo aí que ainda não se encerrou. E muita coragem sua, né? Esse projeto seu, eu acho muito corajoso. Então, no mínimo aí, desejo sucesso, que você continue com essa coragem, não abaixe essa guarda, continue aí lutando contra, né, essas forças que vêm mesmo. Política é assim, né? A exposição é assim. E agradecer, galera, mais uma vez aí, se inscreva no canal, né? Eu sempre esqueci de falar nisso. Acompanha a gente aí no Instagram, Facebook, YouTube. E mais uma vez, muito obrigado. Valeu, galera. Valeu. Valeu.